Queridos, como foi dito, meu nome é Saulo, eu sou de Pernambuco, moro numa cidade chamada Arco Verde, e eu tenho viajado por vários lugares pregando a palavra do Senhor, e tenho sido influenciado graças a Deus, por muitas igrejas que têm dado uma contribuição maravilhosa no Brasil por meio do Evangelho, por meio da palavra do Senhor. Uma coisa que você vai perceber muito interessante no Rema é que essa escola, ela é uma escola que une a palavra de Deus, o conhecimento teórico, com o mover do Espírito Santo. Então, nós não somos uma escola apenas do ensino, nós associamos o ensino com o mover do Espírito Santo. Ou seja, nós temos matérias aqui que são matérias que também são matérias práticas. Por exemplo, essa matéria que eu vou iniciar agora é Cristo aquele que cura. Então, o que é que vai acontecer durante as aulas de Cristo aquele que cura? Pessoas serão curadas. Existe uma matéria chamada As Manifestações do Espírito Santo. Então, o que é que vai acontecer durante a matéria As Manifestações do Espírito Santo? Manifestações do Espírito Santo. Existe uma outra matéria chamada unção. O que é que vai acontecer durante essa matéria? O poder de Deus, a unção de Deus vai se manifestar. Então, nós não somos apenas uma escola que transmite o conhecimento, mas também nós associamos essas coisas, o conhecimento com a vida prática. Para a pessoa que congrega na igreja metodista wesleyana, John Wesley, certa vez, ele disse assim, o homem de Deus, ele precisa de palavra na sua boca e fogo no coração. Se nós associarmos essas duas coisas, de palavra e fogo no coração, ou seja, palavra e o mover do Espírito, nós iremos trazer uma grande explosão de poder, de conhecimento, transformando a vida de pessoas. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Aleluia. Diga comigo, Cristo, aquele que cura. Essa aula de hoje, queridos, será uma demonstração, tanto hoje, quarta e sexta, uma demonstração do conteúdo dessa matéria. E uma das coisas importantes que devemos ter conhecimento é que eu vou transmitir para vocês o entendimento, mas também vocês vão ter um intervalo e no final do segundo horário eu vou estar impondo minhas mãos para aquelas pessoas que sofrem com alguma enfermidade, para que pela graça do Senhor Jesus essas pessoas recebam a sua cura. Amém? Então, se você veio e com algum tipo de enfermidade, ao final da aula do segundo horário eu estarei orando por você. Amém? Nós cremos no poder de Deus em manifestação. Somos uma escola continuista, ou seja, acreditamos na continuidade dos dons espirituais. O Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Amém? Glória a Deus. Eu queria começar lendo um texto, se possível, abra sua Bíblia, lá em Mateus, no capítulo 16. Aleluia. Mateus, capítulo 16. É uma fala de Pedro, aqui no verso 16. Mateus 16, 16. Diz a palavra do Senhor. Respondeu Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você pode repetir isso? Diga comigo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Queridos, essa fala de Pedro foi dentro de um contexto em que Jesus havia perguntado o que as pessoas dizem ser o Filho do Homem. E Pedro, juntamente com os demais discípulos, eles vão dizer assim, uns falam que o Senhor é João Batista, Jeremias, ou até outros dos profetas. Jesus fala assim, e vocês? O que é que vocês dizem que o Filho do Homem é? Pedro diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai dizer para Pedro que isso não saiu da mentalidade dele. Não foi carne e sangue que havia revelado a Pedro essas verdades a respeito do próprio Cristo, mas o próprio Pai que está nos céus. Amém? Tudo bem, eu quero começar por essa parte mostrando para vocês que Jesus é o Cristo. Alguém diga Cristo. A palavra Cristo, queridos, vem de um prefixo grego chamado Christos. Diga Christos. Essa palavra Christos no grego quer dizer ungido, o Messias. Então Jesus, ele é o ungido,
ele é o Messias. Curiosamente, a palavra do Senhor nos revela, queridos, que lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, e em Mateus também no capítulo 4, nós vemos um pouco em que Jesus, quando ele vai, não precisa você abrir agora, é só uma citação, quando Jesus foi batizado nas águas por João, o Batista, diz a Bíblia que o Espírito desceu em forma corpórea de pomba, e uma voz se ouviu dos céus dizendo assim: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Depois disso, Jesus foi para o deserto. Diz a Bíblia que, estando lá no deserto, ele foi tentado pelo diabo. E lá no deserto, diz as Escrituras, queridos, que o próprio Cristo, ele venceu aquelas tentações. E quando você observa, ele venceu por meio da palavra. O mesmo Satanás que estava utilizando a palavra de uma maneira errada contra Cristo, Cristo utilizou a palavra de uma maneira correta contra ele. Por que eu estou falando isso para vocês, queridos? Porque um dos pilares dessa escola é a gente transmitir a exatidão da palavra de Deus. Sabe que uma das coisas que mais tem destruído as pessoas no reino de Deus chama-se o falso ensino, a heresia. O ensino errado das verdades da palavra do Senhor. Às vezes nós ouvimos isso e a gente pensa assim: não, isso está muito associado à teologia, a conhecimento teórico. Eu vou te mostrar que não. Quem lembra que a queda de Adão e de Eva, o primeiro casal, se deu pelo falso ensino da serpente? Lembra o que foi que a serpente disse? Deus havia dado uma ordem que eles poderiam comer de toda a árvore do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a serpente disse assim: é assim que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Ou seja, havia uma mistura de verdade com o veneno da mentira. Então nós precisamos ter cuidado para não sermos envenenados com um falso ensino. Amém, queridos? E um dos pilares do rema é transmitir a palavra de Deus. Até porque o significado do nome rema é uma das palavras gregas para a palavra. Nós temos a palavra grega rema, logos, e tem a palavra hebraica davá, que quer dizer, rema quer dizer discurso, ou palavra pronunciada. Quando Cristo falou assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de todo o rema que procede da boca de Deus. Então o que é o rema? Não é para remar, aleluia. Rema é a palavra pronunciada de Deus, amém, queridos? Glória, glória, glória a Deus, aleluia. Tudo bem. Quando nós entendemos que Jesus é ungido, o Cristo, essa matéria demonstra que Jesus, ele é o Cristo ou ungido que cura. Ele não é apenas o ungido do Senhor, ele não é apenas o Deus encarnado, o Emmanuel, o Deus conosco, ele é o ungido que cura. Amém? Ou seja, Cristo, ele tem um propósito. Além da salvação que a gente sabe que ele proporcionou para nós, ele também carregou as nossas dores e as nossas enfermidades. Nós temos saúde divina. Amém, queridos? Eu queria mostrar para você como tudo começou. Abre lá em Gênesis, aleluia, no capítulo 1. Gênesis no capítulo 1, primeiro livro da Bíblia. Gênesis no capítulo 1. O verso primeiro vocês já sabem, eu vou trazer apenas um pequeno resumo, mas o texto vai dizer, Gênesis capítulo 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava ou ficou, ou tornou-se, depende da versão, sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. A partir do verso 4, eu quero mostrar para você uma sequência de fatos que a palavra revela da criação, todos eles com um relatório. Vai existir um relato de algo que Deus criou e um relatório final. Você está entendendo isso? É por aqui que nós iremos começar. Veja o verso 4. Veja o verso 4. O verso 3 disse Deus: haja luz. O relatório está no verso 4. Qual é o relatório? E viu Deus que a luz era boa. Diga comigo: a luz era boa.
O texto continua, e fez separação entre a luz e as trevas. Verso 5, chamou Deus a luz de dia e as trevas de noite, houve tarde e manhã, o primeiro dia. Pula comigo, por favor, e veja o verso 8. O verso 8 diz, e chamou Deus ao firmamento os céus, e houve tarde e manhã, o segundo dia. Quando nós observamos agora o verso 10, pula para o verso 10, nós temos a porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares, e viu Deus que isso era bom. Nós já temos dois relatórios. Deus cria e ele dá um relatório, viu que era bom. Ele cria algo mais, ele dá outro relatório, viu que era bom. Continua, pula comigo agora para o verso 12. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto cuja semente estavam nele, conforme a sua espécie. Qual é o relatório, gente? E viu Deus que era bom. Pula comigo agora, por favor, para o verso 16. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra. Aí o texto diz, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E qual é o relatório? E viu Deus que era bom. Aleluia. Vai comigo agora para o verso 21. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo a sua espécie, e todas as árvores segundo a sua espécie. E viu Deus que era bom. Tudo bem. O verso 25 diz, e fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. O verso 26 vai dizer, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e todos os répteis que rastejam pela terra. O verso 27 diz, criou, pois, Deus o homem e mulher os criou conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, e Deus os abençoou. Tem aí escrito? Verso 28, e Deus os abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais que rastejam, sobre toda a terra. O verso 29 vai dizer, e disse Deus ainda, eis que vos tenho dado das árvores que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e de toda a árvore em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. O texto diz, e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. Atenção no relatório final do verso 31, o que é que diz aí? E viu Deus que isso era o quê? Muito bom. Aleluia. É aqui que nós começamos a nossa matéria, Cristo é aquele que cura. Você percebe que em cada momento da criação, em cada elemento criado por Elohim, pelo Deus bendito, pelo Senhor poderoso, existe um relatório, e viu que era bom. Após ele finalizar e fazer a coroa da sua criação, o homem, ele diz, isso não é só bom, isso é muito bom. Por que eu estou te dizendo isso? Porque aqui não há nenhum relato dizendo assim, e o Senhor criou a osteoporose, a rinite, a diabetes, o câncer, e viu Deus que isso era bom. Não tem. Não tem. Não há um relato de Deus criando enfermidades. Não há um relato de Deus criando doenças. Não há um relato de Deus criando doença para provar que Ele é Deus. Não. Todos os relatos que se encontram aqui na criação, tem sempre toda parte da criação aqui tem sempre um relatório positivo. E viu Deus que era bom.
Então, a primeira coisa que nós precisamos ter em mente: Deus não criou doenças. Amém? Deus não criou doenças. Deus não criou nada que não fosse bom. Alguém dá um glória a Deus por isso? E o que eu acho mais fantástico, mais maravilhoso, é que após ele ter criado o homem segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança, ele dá um relatório. Isso é muito bom. E eu gosto de dizer que nós temos o muito bom de Deus. Mas, Saulo, eu pensei que eu tinha nascido sem um propósito. Que simplesmente porque minha mãe coisou com meu pai, eu nasci. Não foi só por isso. Houve um propósito de Deus. Amém? Houve um propósito de Deus. Diz a palavra do Senhor que filhos são herança do Senhor. Há um propósito de Deus. O sopro do Altíssimo estava lá. Houve um propósito de Deus. Você não está aqui por um acaso, existe um propósito. Só para você ter uma ideia, Gênesis 1:26 não é a criação do homem. Gênesis 1:27 é o planejamento da criação do homem. Olha o que diz 1:26. Façamos o homem. E esse homem que nós iremos fazer, ele vai ser a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos algo futuro. Nós iremos fazer esse homem e ele vai ser a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus pensou em você antes. Você não é fruto de um acaso. O Senhor pensou em você antes. Você estava dentro dos planos, dos projetos e dos propósitos de Deus. Aleluia. Verso 27, Deus criou o homem enquanto essência, ser espiritual. Aí ele diz, criou pois Deus, o homem. É o verbo hebraico bará, criou Deus, o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança. Homem e mulher os criou, e Deus os amaldiçoou. Não é isso que está escrito? Não. E Deus os abençoou. Agora preste atenção. Se o homem já estava dentro do plano de Deus, 3 coisas eu quero citar aqui. Número 1, se o homem já estava dentro do plano de Deus, nós não estamos aqui por um acaso, tem um propósito. Segundo, após ele ter feito o homem com um propósito, ele não amaldiçoou o homem, ele abençoou o homem. Terceiro, após ele ter criado todas as coisas, ele dá um relatório. Muito bom. Dentro do plano de Deus, abençoado por Deus e com um muito bom de Deus. Você precisa mais de quê? Aleluia, aleluia. Tudo bem, Saulo? Tudo bem, Saulo. Eu estou entendendo o que você está falando. Deus pensou em mim antes de todas as coisas. É verdade, ele pensou mesmo. O rei Davi disse ainda antes que eu tivesse forma, quando eu ainda estava sendo formado no ventre da minha mãe, ele me conheceu e designou os meus dias. Quando Jesus, o verbo de Deus, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus encarnado, estava no ventre de Maria, porque Jesus não nasceu, não passou a existir depois do seu nascimento, ele já é Senhor da história, ele é Senhor absoluto. Agora, na história, o Cristo se encarna através do ventre de Maria, amém, queridos? E interessante que a palavra do Senhor revela que quando o anjo diz assim para Maria, Maria fala assim, como será isso? Eu não conheço homem algum. O anjo fala assim, o poder do Altíssimo te envolverá e ficarás grávida, porque o ente que será formado em você, ele é do Altíssimo. Aleluia. Miqueias fala que o ente que viria, ele nasceria na tribo de Belém, e ele é aquele que era, ele é o Senhor de todas as coisas. A palavra do Senhor chama Jesus Cristo de o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. A palavra do Senhor diz lá em João, no capítulo 1, no verso 1, que Jesus era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Lá em Hebreus, no capítulo 1, do verso 1 ao 3, diz a palavra, havendo Deus outrora, falado muitas vezes aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual o Filho fez o universo. O universo foi feito por causa do Filho. Aleluia. Em João 17,5, o Filho ora, Pai, é hora de glorificar o Filho com a mesma glória que eu tinha junto de ti antes dos tempos eternos. O Filho é Senhor da história. O Filho é Senhor absoluto. Ele é antes de todas as coisas. Aleluia. Diga comigo, Jesus é o alfa e o ômega.
Só uma definição aqui de alfa e ômega, só para você entender que esse que veio para nos salvar, ele é Senhor absoluto. A palavra, essas duas letras usadas no alfabeto grego, eu estudo grego já há 5 anos. O alfa, que é a primeira letra do alfabeto grego, e o ômega, a última letra, nós temos no alfabeto grego 2 Os. Nós temos o ômicro e o ômega. O ômicro quer dizer O, e o ômega quer dizer O. O que isso tem? O que é que isso tem a ver, Saulo? Que Jesus, ele não é só o início de todas as coisas. Ele não é só o início e o fim. Ele é o início e a continuação de todas as coisas. Nada vem antes dele, nem tão pouco depois dele. Amém, queridos? Além do mais, no alfabeto grego, alfa e ômega resumia as demais letras. Sendo assim, Cristo, ele não é só o Senhor, o início e o fim. Ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor do conteúdo. Ele conhece todas as coisas. Aleluia. Só para você entender se ele conhece todas as coisas ou não, eu vou citar só 2 casos aqui para você ter uma ideia. Jesus conversava com os fariseus e com os mestres de Israel, e em uma determinada conversa, Jesus falava sobre Abraão, falava sobre Moisés, e aqueles homens disseram assim: você não tem nem 50 anos, nem 40 anos, e dizes que de Abraão, de Moisés. Aí Jesus fala assim: ainda que antes de Abraão existir, eu sou. Aleluia. Antes de Abraão existir, eu sou. Esse é o primeiro. O segundo texto que eu quero citar para vocês é que a palavra do Senhor mostra diversos textos, mas eu queria citar um outro texto em que Jesus aparece ressurreto, o Cristo ressuscitou, e quando ele apareceu, lembra que Tomé não estava lá em um dos momentos? E os discípulos falam assim: os discípulos falam: nós vimos o Senhor, ele vive. E Tomé fala: se eu não vi as marcas na sua mão, se eu não colocar esse meu dedo aqui no seu lado, de modo nenhum acreditarei. Essa expressão de modo nenhum é o nível mais avançado de negação do grego. Ele diz assim: eu não acredito se eu não ver, se eu não tocar. Curiosamente, o evangelho revela que 8 dias depois, Jesus aparece, ele diz shalom, a primeira coisa, e a segunda coisa que ele diz é: toca. Ele ouviu o questionamento de Tomé. Ele é Senhor da história, amém? Aleluia, glória a Deus. Deus é bom em todo tempo, o tempo todo Deus é bom. No capítulo 2 de Gênesis, queridos, nós não iremos ler todos os versos. No capítulo 2, no verso 7, Deus vai colocar o homem no pó da terra, o fôlego de vida. Olha o que diz: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o ruach, o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então qual seria a ideia? Deus cria um homem quanto essência e coloca esse homem no pó da terra. Então o homem, ele não é apenas pó, mas ele é a imagem e semelhança de Deus. Como você já sabe da história, Deus vai plantar um jardim e passar algumas ordens para que o homem não desobedecesse a ele. E nesse contexto das ordens, eu queria ver com você, por favor, o verso 17, o verso 16, em que Deus vai liberar a ordem para Adão. Verso 16, 2, verso 16. Fica tranquilo que as pessoas que estão com dor de cabeça aqui, elas serão curadas. Amém? Tem algumas pessoas com dores de cabeça aqui, essas dores vão desaparecer. Já foi? Verso 16 diz: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus cria o homem, Deus coloca o jardim, Deus coloca árvores, e Deus passa uma ordem, uma regra. Você já percebeu que uma nação e um povo sem regra, esse povo se destrói? Uma vez um teólogo amigo meu, ele perguntou: por que Deus passou uma ordem para Adão? Eu disse assim: porque o povo sem lei perece. O povo precisa de uma regra. A gente acha que pelo fato de termos nascido de novo, ou pelo fato de termos a vida de Deus, nós não temos regras. Temos sim. A Bíblia fala que nós estamos debaixo da lei de Cristo. Nós temos regras, nós precisamos andar em amor. Cristo falou assim: novo mandamento vos dou, em que vós ameis uns aos outros, como eu, como o Pai vos amou através do Filho. Amém, queridos? Glória a Deus, o Senhor é bom em todo o tempo.
Agora, quando o Senhor passa essa regra, quando o Senhor passa essa lei aqui, esse mandamento que o Senhor estava passando para eles, Deus diz o que eles não deveriam fazer, Deus diz o que eles deveriam fazer, Deus diz o que eles não deveriam fazer, e Deus diz a consequência deles desobedecerem ao Senhor. Primeiro, ele diz, vocês podem comer das árvores livremente. Agora, vocês não podem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Caso vocês comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. Certamente morrerás, diz o texto. Então vamos lá. Regras não é só, ou lei, não é só o que você não pode. Mas é também o que você pode fazer. Amém? Então Deus diz Deus disse o que aquele casal podia fazer, o que eles não podiam e a consequência caso desobedecessem. As consequências. O verso, o capítulo 3, pula comigo para o capítulo 3. Você já sabe, Deus vai colocar a mulher, diz a Bíblia que Adão estava sozinho e o Senhor viu que os animais tinham também o seu casal, e diz o Senhor que o Senhor fez Adão adormecer e da sua costela ele pegou uma costela, transformou em uma mulher e deu ou ofereceu ao homem. Por que eu estou falando isso? Porque existe uma linguagem não só poética aqui, ainda que seja algo literal que nós acreditamos, mas Deus é um Deus que ele gosta de muitas vezes falar por meio de poesias. É muito interessante isso na linguagem bíblica. Olha, só para você entender isso, olha comigo o verso 21. 2:21, logo mais veremos o 3. 2:21 diz: Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou das suas costelas e fechou o lugar com sangue. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com sangue. E a costela que o Senhor Deus, verso 22, tomara ao homem, que o Senhor Deus tomara ao homem, o Senhor Deus transformou-a numa mulher e lhe trouxe. Você está vendo isso? Sabe qual é a ideia aqui? Eu gosto de usar isso quando eu ensino a matéria escatologia, que fala sobre os últimos dias, sobre as últimas coisas, as coisas que devem acontecer. Eu digo que a figura apresentada aqui é como se fosse uma noiva apresentada ao seu noivo. Quem criou a noiva? Diga, Deus. Quem apresentou a noiva a Adão? Aleluia. Quantos são salvos em Cristo Jesus aqui? Quem é a noiva do Cordeiro aqui? Quem te criou? Quem vai te apresentar o noivo? Aleluia. Parece que é isso que Paulo revela quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 5, no verso 25, que ele diz que Cristo morreu pela sua igreja para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, santa, sem mácula, sem defeito. Ele morre, ele santifica a sua igreja, ele cria, ele estabelece um povo santo e ele mesmo apresenta a ele. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Deus é bom. Capítulo 3. Mas a serpente, o animal mais sagaz que o Senhor Deus tinha feito, ou o animal mais selvático que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Veja, queridos, aparece uma serpente aqui na história. E aqui eu gostaria da participação de vocês, não fiquem tímidos, mas a pergunta é: essa serpente aqui era um animal ou Satanás? Quem acha que era um animal, levanta a mão. Um irmão ali, outro irmão ali. Vamos, nós temos dois partidos aqui, o partido da serpente. E quem acha que era Satanás? E o partido de Satanás. Brincadeira. Preste atenção nisso. As duas coisas. Amém? As duas coisas. Mas se você estivesse diante de um teólogo, daquele teólogo valente que diz assim: eu quero que você prove que era Satanás e eu quero que você prove que era um animal. O negócio fica mais difícil. Como é que você ia fazer? Você quer saber?
Você vai dizer assim: olhe, seu teólogo, amigo meu, você vai fazer assim. Para eu te provar que era Satanás, você vai ler Apocalipse 12, verso 9. E também Apocalipse 20, verso 2. E lá está escrito assim, a saber, o dragão, a antiga serpente, Satanás. Está lá, Apocalipse 12, verso 9 e Apocalipse 20, verso 2. Provou um lado já, então um partido já ganhou. Alguém dá um glória a Deus? Mas para eu provar que era um animal também, como é que eu provo isso? No texto. O texto diz assim: o animal mais sagaz que o Senhor Deus tinha feito. Então era um animal. Amém? Era um animal por meio de Satanás, ou Satanás por meio de um animal. Alguém entendeu isso aqui? Tudo bem, aleluia, provamos. Resolvemos esse problema com essa pergunta desse teólogo amigo nosso que perguntou, amém? Agora vamos avançar. O texto diz que a serpente falou: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore do conhecimento que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Existem outras implicações aqui que eu não terei tempo de explicar para vocês agora, mas isso na matéria Cristo é aquele que cura, com certeza, no rema você vai poder se aprofundar mais. Isso aqui é só uma demonstração, amém? Mas o texto continua dizendo, verso 4, 3, 4 de Gênesis. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus serei conhecedores do bem e do mal. Quem está percebendo um veneno aqui? Quem está percebendo um engano aqui? Com a fala da serpente, está percebendo isso? Porque 2, 16 e 17, que nós lemos, 2, 16 e 17, não foi isso que Deus disse. Deus disse assim: se comer, morre. Mas o que foi que a serpente disse? Se comer, tem conhecimento, e vai ser como Deus. Percebe o engano? Então, Deus disse: se comer, morre. A serpente disse: se comer, vai ser como Deus, e ainda vai ter conhecimento do bem e do mal. Mas preste atenção, Adão e Eva foram criados em imagem e semelhança de Deus, sim ou não? Então já eram como Deus. Veja que era um engano. Eu tenho um livro, esse livro está até lá no Verbo Shops, vocês podem ver isso, é um livro chamado Apocalipse de Cristo às 7 Igrejas. Nesse livro eu falo que o pecado falando para o primeiro casal, o pecado foi uma enganosa proposta de Satanás a fim de saciar uma fome que Adão e Eva não tinham. O pecado foi uma enganosa proposta de Satanás, a fim de saciar uma fome que Adão e Eva não tinham. Ou seja, você vai ser como Deus, já era. Você está entendendo isso aqui? Mas, queridos, é assim que Satanás ele vai agir, ele vai trazer um engano, ele vai tentar pegar as palavras do Senhor e lançar contra nós. Lembra que ele fez isso com Cristo? Na tentação? Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras transformem em pães. Pergunta: Jesus é o Filho de Deus, sim ou não? Sim. Jesus tem poder e autoridade para transformar pedras em pães, sim ou não? Sim. Queridos, o Cristo que nós servimos é aquele que disse para um homem que estava morto há 4 dias: Lázaro, vem. E Lázaro ressuscitou. O Cristo que nós servimos é aquele que esse é um dos milagres que a maioria dos pregadores não falam, mas são um milagre também. É aquele que quando as autoridades de Israel cercaram Jesus para tentar o lançar de um precipício, diz as Escrituras que eles, ocultando-se, passou entre eles. Aleluia. O Cristo que nós servimos, ele tem autoridade sobre todas as coisas, então transformar pedras em pães era a coisa mais fácil. Mas tem um detalhe: se ele o fizesse naquele momento, ele não estaria provando a sua soberania, o seu poderio, ele estaria obedecendo a Satanás. E aqui a gente começa com um problema aqui no texto que eu quero explicar para vocês. Pergunta: eu preciso da participação de vocês.
Comer pão é pecado? Levanta a mão, quem considera que não é. Tem uns irmãos que consideram, né? Aleluia. No meu caso, eu não considero, não. Tá vendo? Dá para perceber, né? Comer pão não é pecado. Mas agora eu venho com outra pergunta. Se for Satanás mandando. E aí, gente? Por quê? Porque o problema não está no pão. O problema está em quem você obedece. O problema de Adão e Eva não foi só comer o fruto. Foi porque estavam desobedecendo Satanás e desobedecendo Deus e ouvindo a serpente. Estavam desobedecendo a ordem de Deus e ouvindo a serpente. O grande pecado deles foi negligenciar o que Deus havia dito. Deus disse, não faça. Eles, eu faço. Eu quero afirmar para vocês aqui, eu tenho um estudo só em Gênesis, nos 3 primeiros capítulos, que a introdução dura 10 horas. E o estudo completo dura 6 meses. Eu não tenho como passar tudo isso agora, isso é só um resumo. Mas para você entender, tem um teólogo, o pastor Wilson Porte, um teólogo, creio que seja um teólogo batista, ele faz uma introdução daqui de Gênesis e ele fala muito bem sobre esse texto. E tem algo que ele relata que eu gostaria de repetir aqui para vocês. Ele diz que quando Deus disse, certamente morrerás, Deus estava falando sério. E quando você vê o homem desobedecendo a Deus, comendo do fruto, o resultado tem que ser o quê? O que Deus disse. E o que foi que Deus disse que ia acontecer? Ia morrer. Então, Adão e Eva, quando eles comeram do fruto, eles morreram. Não, Saulo. O texto vai dizer que eles viveram mais tempo, sim, mas eles morreram primeiro espiritualmente, e nós iremos explicar isso logo mais. Amém? Agora, vamos avançar mais um pouco. Nos dois primeiros capítulos de Gênesis, tem até um doutor físico, um cientista cristão, presbiteriano, chamado Adalto Lourenço. Esse teólogo, ele tem um livro chamado Gênesis 1 e 2. É um livro de quase 300 páginas, só falando sobre 2 capítulos de Gênesis. Esse teólogo, esse físico, ele diz assim, que Deus, em Gênesis, nos 2 primeiros capítulos, ele só vai dizer não 2 vezes. E o primeiro não é, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o segundo não é bom que o homem fique só. Aleluia. Amém? Quando Eva, junto com Adão, eles desobedecem ao Senhor e escutam a voz da serpente, era como se Eva estivesse dizendo assim, eu não considero o não de Deus. E agora eu digo o que é bom. Para mim, o que é bom é o que a serpente está falando. Tem um ateu, eu estava tendo uma conversa com esse ateu, e ele disse para mim, Saulo, ele disse assim, me faça uma pergunta, mesmo que envolva cristianismo, envolva fé, envolva tudo isso, que eu quero responder. Gostei da coragem dele. E eu falei para ele assim, como você, sua equipe, todos os ateus, os que você conhece, como eles lidam com o certo e o errado? Porque se não há existência de bem e de mal, se não há existência de Deus e de Satanás, como vocês lidam com o certo e o errado, com o bem e o mal? Ele disse assim, certo é o que eu considero certo, e errado é o que eu considero errado. Foi isso que ele falou. Entendeu aqui? Aí eu falei para ele, então o critério de certo ou errado chama-se você, não é isso? Ele disse, é. Eu disse, mas se eu perguntar a um outro ateu se matar a mãe dele era certo ou errado, ele vai responder o quê? Ele disse, provavelmente vai responder que é errado. Eu disse, então parece que o critério não é exato, porque um vai achar uma coisa certa e outro vai achar outra coisa errada. Eu disse, eu tenho uma proposta para solucionar esse problema. Ele disse, qual? O critério de certo ou errado vem do Criador.
Porque quem disse o que era bom foi ele. É bom, é muito bom. Mas quem disse o que não era bom é ele. Foi ele. Amém? Voltamos, amém? Aleluia, o Senhor é bom, queridos, em todo tempo, o tempo todo o Senhor é bom. Queridos, antes de continuar na explicação aqui do texto, para as pessoas que vieram para receber oração, eu vou continuar explicando um pouco mais, porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus, amém? E depois nós vamos colocar a nossa fé em prática. Eu vou impor minhas mãos sobre você e você vai receber sua cura. Para você ter uma ideia, tiveram alunos aqui, eu ensinei aqui em Mossoró no ano de 2015, 2016, 2017, 2018. Mas no ano de 2015, eu estive aqui, eu preguei numa igreja de um pastor que estava fazendo rema, e tinha duas mulheres estéreis, agora não lembro mais, não podiam engravidar, aleluia. E elas foram curadas, queridos. Eu estava aqui em um outro momento também, uma outra mulher que não podia engravidar foi curada, então hoje é o dia do seu milagre, amém? Várias pessoas que sofriam com muitas enfermidades receberam a cura e com certeza você vai receber também, amém? Aleluia! Tudo bem. Queridos, eu fiz o rema no ano de 2008 e 2009. E eu quero falar para vocês, queridos, eu venho de uma família de 5 irmãos, eu sou o mais novo, mais jovem, mais bonito e mais magro. Tem um mais magro do que eu, só que ele pesa mais, aí eu conto que eu sou mais magro. Porque eu peso 58 quilos e 70 gramas. E meu irmão, ele tem 1,84 m, ele deve pesar aí uns 70 quilos, mais ou menos. Mas eu peso tudo isso, 58 e 70. E quando eu fiz o rema, queridos, no ano de 2008, junto com outros irmãos, outro irmão meu que fazia o rema, queridos, foi muito difícil. Porque quando a gente decide estudar a palavra de Deus, parece que tudo se levanta contra. Está tudo tranquilo, mas você decide estudar a palavra de Deus, parece que as coisas começam a dar errado. Mas a gente perseverou. E eu disse, eu vou fazer essa escola, eu vou estudar. Sabe por quê? Porque o rema não era questão de conhecimento apenas, era questão de transformação. Penso numa pessoa complexada, era este vaso magro que vos fala. Vivia complexado, andava com a cabeça baixa sempre assim. Por quê? Porque achava que as pessoas eram superiores a mim. Sempre desse jeito, doente, tinha artrite reumática e tinha asma. Mas nenhuma aula fui curado. Por meio de uma manifestação de Deus, eu recebi minha cura. E além disso, queridos, eu descobri que eu sou filho de Deus. E como filho de Deus, eleito de Deus, santo, eu não preciso mais andar com complexo de inferioridade. Eu posso olhar para o meu Redentor e confiar nele. Amém? Então, essa escola, além de tudo, ela é uma escola que transforma as nossas vidas. Existe uma explosão de poder por meio do conteúdo que é transmitido nessas aulas. Amém? Então, não é só a questão de fazer um curso para aprender a palavra. É algo que transforma as nossas vidas. Amém? Então, nenhum investimento é o suficiente pelo efeito que essa palavra transforma nas nossas vidas, que essa palavra proporciona para nós, amém? A palavra que nós aprendemos no rema alcança o nosso casamento, alcança os nossos familiares no geral, nossa vida financeira é transformada, nossos negócios. Por quê? Porque a gente passa a enxergar a vida de uma maneira diferente, entendendo que Deus é bom, que o Senhor nos supre, que o Senhor quer que venhamos a andar na sua saúde, curados, sarados, amém, queridos? Então, essa é uma escola que tem essa finalidade de transformar as nossas vidas mesmo. Só para você entender como era, quando eu fazia o rema no ano de 2008, a gente vendia lanche no rema. A gente vendia lanche, os irmãos compravam e não pagavam. E, queridos, se o negócio já estava difícil, piorou, porque a gente não tinha mais como comprar mais lanche para vender. E os irmãos diziam assim, na quarta, comprava na segunda, aí dizia, na quarta-feira eu trago. Aí quando era na quarta, dizia, na sexta eu trago. Aí quando era na sexta, dizia, segunda eu trago, aí não vinha na segunda. E, queridos, e era aquela dificuldade toda, mas a gente perseverou, queridos. Eu vou dizer algo para você. Eu fazia faxina lá na minha igreja, eu era o faxineiro da igreja. Não recebia nenhum centavo por isso, eu estava trabalhando, servindo ao Senhor. Mas, querido, uma vez, depois do primeiro ano de rema, quando eu estava fazendo a faxina da igreja,
um irmão que também fazia o rema comigo. Ele disse assim: Saulo, Deus falou comigo para pagar o seu segundo ano de rema. Você não vai gastar um centavo, a gente vai pagar o seu rema. E quer dizer, esse irmão ofertou. E eu não tive uma falta, eu não tive um atraso, porque eu honrei a palavra que eu estava recebendo. Amém? Então essa palavra transforma as nossas vidas mesmo. Só para vocês terem uma ideia, minha esposa está grávida, mas minha esposa, ela está com 3 meses, ela não estava conseguindo engravidar. Eu tinha orado por várias pessoas para que recebessem cura, mas minha mulher não era curada. Mas eu continuei crendo no Senhor, amém? Eu creio, como diz os irmãos lá em Pernambuco, eu creio até o osso. E osso eu tenho para crer. E a gente foi na ginecologista, e a ginecologista falou que ela estava com ovário policístico e que ia dificultar a gravidez, mas ela poderia sim engravidar. E ela tinha parado de tomar anticoncepcional desde o início do ano, desse ano 2018. E até 3 meses ela não tinha conseguido engravidar, mas agora está grávida, graças a Deus, amém? E pode ser que venha aí ou Isabela ou Daniel. Se for menina vai ser Isabela, para eu chamar de Bela, e se for Daniel, é o profeta escatológico do Antigo Testamento. Alguns irmãos que já me conhecem sabem por quê, aleluia. Amém, glória a Deus. Então, queridos, essa é uma palavra que de fato transforma as nossas vidas. Todas as vezes que nós colocarmos essa palavra em prática, ela vai funcionar, nós seremos transformados e alcançados. Amém? Amém, glória a Deus. Então, eu estava explicando que um ateu, ele chegou para mim e eu fiz algumas perguntas para ele também fez perguntas para mim, e numa dessas perguntas, eu perguntei qual era o critério de certo ou errado, e ele disse que era ele mesmo. Só que se você perguntar a outro ateu, o que esse considera certo, esse não considera. Então, não é um critério exato. Então, eu falei para ele assim, no meu caso, o critério de certo ou errado, quem determina é Deus. Quem diz o que é certo e o que é errado é Deus. Em Gênesis, nos seus 2 primeiros capítulos, foi ele quem disse, isso é bom, isso não é bom. Isso é certo, isso é errado. Amém, queridos? Então, sendo assim, quando Eva escuta a voz da serpente, juntamente com Adão, e eles desobedecem ao Senhor, queridos, eles estavam dizendo que o que a serpente estava falando era certo. Ou seja, estavam desconsiderando o que Deus tinha dito. Misericórdia. Observe comigo, capítulo 3 de Gênesis. Aleluia. Aleluia. O verso 5. O verso 4, olha o que a serpente diz. Gênesis capítulo 3, verso 4. A serpente diz assim: então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Verso 5 agora, Gênesis 3, 5. Porque Deus sabe, olha o que a serpente disse, Deus sabe, a serpente citou até o nome de Deus. Escuta isso, queridos, não é porque algo tem o nome de Deus que seja necessariamente de Deus. Você entendeu isso? Não é porque algo recebe o nome de Deus que seja necessariamente de Deus. A gente vai saber se é de Deus ou não se tem base na palavra, amém? Então veja, a serpente falou assim, é certo que não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Aleluia. Tem uma serpente trabalhando contra mim aqui. Então, queridos, aí o texto diz que a serpente falou assim, ó, vocês vão ter os olhos abertos, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. Eu não tenho tempo de explicar tudo essa questão de bem e de mal, o que era certo ou o que não era dentro disso, mas sabe que tem explicações para isso. Mas o que eu quero avançar aqui é para o efeito da desobediência. Olha o que diz, verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa, a árvore, segundo a análise da mulher, era o que mesmo? Mas quem determina o que é certo ou errado no texto? Deus. Mas quem se colocou no lugar de Deus para determinar o que era bom? A mulher. Ah, Saulo, quer dizer que é a culpa das mulheres? Calma, mulheres, eu tenho uma surpresa boa para vocês. Tenho uma surpresa boa. O texto diz, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer,
e agradável aos olhos, e a árvore era desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu ao seu marido, e ele comeu. Número 1, primeiro efeito. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Eu tenho muito a explicar aqui, mas eu vou adiantar. O que é interessante você ter conhecimento, o que é interessante nós conhecermos sobre essa passagem. Primeiro, quando uma mulher desobedeceu a Deus, juntamente com o seu marido, naquele momento, o apóstolo Paulo vai dizer que a mulher foi enganada e o homem caiu. É interessante isso. A mulher foi enganada e o homem caiu. Eles desobedeceram a Deus. Não, a queda foi o casal, tudo bem. Mas, se tratando de um contexto de autoridade, você vê todos os outros textos, fora Gênesis, eles vão citar que Adão desobedeceu. Adão desobedeceu. Adão desobedeceu. Lá em Oséias vai dizer, Adão quebrou a aliança. Lá em Jó vai dizer assim, se eu esconder as minhas transgressões como Adão o fez. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo vai falar que por meio de Adão a morte entrou na terra. Todos morrem. Então, por causa da desobediência desse primeiro casal, mas a Bíblia sempre enfatiza a desobediência de Adão. Mas eu ainda quero falar para vocês algo, porque o texto diz que abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. E, queridos, eu quero pontuar algumas coisas aqui práticas. Na Bíblia, essa expressão abrir os olhos, na Bíblia, ela aparece de diferentes maneiras. Eu vou citar 3 exemplos que abrir os olhos são coisas diferentes. Assim como também a gente sabe que serpente tem entendimentos diferentes. Vou dar um exemplo. A serpente, nesse contexto que nós vimos, é uma menção a Satanás. Mas a serpente foi utilizada como um exemplo do crente. Que é isso, Saulo? A palavra do Senhor diz assim, sejam mansos como uma pomba e prudentes como uma serpente. Amém? A serpente também foi utilizada na Bíblia como uma referência, uma figura ao próprio Cristo. Em João, no capítulo 3, não precisa você abrir, mas Jesus, na conversa dele com Nicodemos, ele disse assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem será levantado e atrairá muitos para si. Então, Cristo como uma figura da serpente também, a serpente como uma figura de Cristo. Mas também, queridos, existe a serpente, o animal mesmo. Então, assim também existe essa expressão abrir os olhos. Essa expressão abrir os olhos na Bíblia pode ser uma menção a alguém que é cego. Diz a Bíblia, queridos, que quando o Senhor, Jesus, curou Bartimeu, o cego, os seus olhos foram abertos. Então, ele passou a enxergar literalmente as coisas. Então, ele foi curado. Porém, a palavra do Senhor também fala em Efésios, no capítulo 1, a partir do verso 16 em diante, que Paulo disse que orava para que os irmãos tivessem os olhos espirituais abertos, para que eles entendessem, enxergassem a palavra do Senhor, a revelação, aquilo que Deus tinha para eles. Mas aqui também fala que os olhos foram abertos. E esses olhos aqui não eram olhos naturais, não eram olhos espirituais para ver algo bom, mas era algo para enxergar maldade. E aqui nós temos algumas aplicações para fazer. Sabe, queridos, que existe um entendimento aqui, eu quero compartilhar isso com vocês, porque a palavra ela não é só a questão do conhecimento do texto, ela tem que atingir a nossa vida. Veja isso. Quando uma pessoa... Eu liderei jovens durante 5 anos e eu presenciei muito isso. Quando uma pessoa está envolvida em pornografia, em muita pornografia, em mais pornografia, quanto mais essa pessoa se expõe à pornografia, mais pornografia a pessoa quer. É como se os olhos ficassem mais abertos para enxergar mais pornografia. Eu acompanhei alguns jovens que eles diziam assim, Saulo, eu tenho mais de 100 filmes em casa, pornográficos. Jovens dentro da igreja, eu estou falando de pessoas da igreja.
E daí ele disse assim, Saulo, eles falavam assim, Saulo, eu tenho mais de 100 filmes em casa pornográficos. E quando eu chego em casa, eu baixo mais um filme. E tem um outro detalhe que eu comecei a observar na vida desses jovens. Todas as vezes que nós nos reuníamos para sair com os outros jovens, quando uma jovenzinha ia com uma roupa mais apertada, com a calça leg, é leg que chama? É, né? Leg, esse negócio aí. Slim eu sei, que é esse aqui. Quando as jovens iam com uma calça mais apertada, com uma roupa mais assim, aqui eu observei que os jovens que estavam envolvidos com pornografia, eles não paravam de olhar para as partes daquelas meninas. Por quê? Porque a pornografia chamava mais pornografia. Veja, Adão e Eva, quando eles pecaram, quando eles desobedeceram, os olhos foram abertos, não para enxergar mais bondade, não para enxergar a criação, a bela criação de Deus, mas para enxergar coisas ruins, coisas que desagradam o Senhor. Então, quanto mais uma pessoa mergulha numa vida de pecado, mais pecado essa pessoa vai querer. Mas quando uma pessoa mergulha numa vida de graça, mais graça a pessoa vai enxergar. Por isso que a palavra do Senhor Deus diz, queridos, que nós devemos esperar o bem da outra pessoa. Porque o amor não se ressente do mal e nem espera o mal. O amor espera o bem. Então, quando uma pessoa está com os olhos abertos com a graça de Deus, ele vai enxergar mais graça. Quando vê uma pessoa que aparentemente poderia chamar a atenção para algo negativo, essa pessoa vai dizer assim, essa é uma chance de eu transmitir o evangelho para essa pessoa. Então, quem está mergulhado na graça, enxerga mais graça. Quem está mergulhado no pecado, enxerga mais pecado. Parece que foi isso que aconteceu com Adão. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Primeira coisa, perceberam a nudez deles. E agora preste atenção nisso. A nudez já existia, mas não era problema. Mas no texto tornou-se um problema. Preste atenção nisso. Segunda verdade. Abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, pegaram folhas de figueira para tentar cobrir a nudez. Agora preste atenção. Quem é criador dos céus e a terra? Diga comigo, Deus. Alguém se esconde de Deus, gente? Eles conseguiam cobrir alguma coisa de Deus, gente? Então eles tentaram cobrir a nudez, mas o Senhor estava olhando e vendo além daquelas figueiras, além daquelas folhas. O Senhor estava dizendo assim, existe uma vergonha, existe uma nudez que eu estou enxergando que vocês não conseguem cobrir. Aleluia. Mas o texto continua. Abriram-se então os olhos de ambos, perceberam que estavam nus, pegaram folhas de figueira, fizeram cintas para si, mas Deus vai visitar eles. E diz a Bíblia que quando Deus foi visitar Adão e Eva, diz a Bíblia que o Senhor falava e Adão se escondia por trás das árvores. Diga comigo, Adão se escondia. E Deus disse, Adão, onde você está? Tem muitas coisas para falar aqui, queridos, porque o homem desobedece e você não vê nenhum relato de Adão indo até Deus pedindo perdão, mas é Deus que vai ao encontro de Adão e diz assim, onde você está? Não era que Deus não sabia onde ele estava, mas Deus estava como aquele pai que já sabe o que o filho fez, mas ele está querendo que o filho confesse. Aleluia. Porque mesmo o filho tendo desobedecido, ele o ama. Aleluia. E daí, queridos, o texto diz que Deus fala, onde você está? Ele fala assim, Senhor, quando eu ouvi tua voz e vi que andavas pelo jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Preste atenção, anteriormente ele estava nu, mas não tinha medo. Anteriormente ele ouvia a voz de Deus, mas ele não se escondia. Anteriormente Deus caminhava também por lá, mas ele não tinha medo. Então o efeito do pecado é justiça própria. Eu vou tentar cobrir a minha nudez aqui com algumas vestimentas que eu mesmo vou proporcionar. Eu vou cobrir a minha nudez. Talvez essa vestimenta seja fazer boas obras. Eu vou fazer boas obras para eu ser aceito diante de Deus. Eu vou dar uma feira a uma pessoa que está sofrendo para eu ser aceito diante de Deus. Mas Deus que conhece os corações fala assim, não é suficiente para cobrir a vergonha. Aí a pessoa diz assim, não, eu tenho uma justificativa, Senhor, eu tenho uma justificativa, eu vou te dizer algo, isso foi porque eu estava nu e eu tive medo, eu me escondi.
por entre as árvores. Aí o Senhor fala: quem te fez saber que estavas nu? Porventura você comeu da árvore que eu disse que não era para comer? Como todos os homens fazem, a culpa não é minha. Foi a mulher que me deste. Aí a mulher diz assim: a culpa não é minha, eu fui enganada. Foi a serpente. Aí a serpente olha para trás: fui eu mesmo. Veja, por causa da desobediência de Adão, ele começou a provar coisas que não existiam antes. Nós vimos que tudo que Deus criou era muito bom. Não tinha lá. E o Senhor criou o medo e viu que era muito bom. Não tinha. Não tinha o medo. Não tinha vergonha. Não tinha pessoas se distanciando de Deus. Agora, por que o homem morreu espiritualmente ali naquele momento? Porque ele se desconectou de Deus. A morte espiritual não é a inexistência do espírito da pessoa, não, é a separação de Deus por causa do pecado. Isaías 59, no verso 2, diz a palavra do Senhor que Deus ele quer ouvir o seu povo e estender suas mãos para alcançá-los, mas as transgressões fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, o pecado separa o homem de Deus. Então, Adão juntamente com Eva se tornaram separados de Deus. E curiosamente, você vai ver que após a queda, todos os efeitos negativos começam a ocorrer. Você vai ver pecado, você vai ver morte, porque Deus vai dizer assim: tu és pó, e ao pó voltarás, ou seja, vai morrer. Então não tinha morte antes da queda. Não tinha morte antes do pecado, mas após o pecado tem morte. Após o pecado tem desobediência. Após o pecado, queridos, entra todas essas coisas. E daí você vai ver registro de enfermidades. Você vai ver registro de doença por causa da desobediência do homem. Não teve um dia que Adão, antes de pecar, acordou e disse assim: eu estou com uma dor na coluna aqui, Eva, me ajuda. Não tem. Pelo contrário. Pelo contrário, queridos, só tem registro de algo muito bom. Algo bom, algo bom. Mas o homem desobedece. Mas aqui eu quero falar com as mulheres. Cadê as mulheres? Levantem as mãos. Eu quero escutar barulho de mulher. Cadê? Barulho de homem é oh. Preste atenção nisso. Quando Deus vai liberar a sentença, nesse texto Deus vai pronunciar 3 sentenças. Uma sentença para a serpente, uma sentença para a mulher e uma sentença para Adão. E o juízo que Deus libera para a mulher está recheado da sua graça. Porque olha o que diz o verso 15. Olha comigo o verso 15. Aleluia, 3,15. Aleluia. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a serpente e a mulher, entre a tua descendência, a descendência da serpente e o descendente da mulher, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Você pode dizer: Saulo, que juízo é esse? Ante a esse juízo, Deus estava fazendo uma promessa. E a promessa é: vai vir o descendente. E esse descendente não é o descendente do homem, ele é o descendente da mulher. Aleluia. A palavra usada aí, algumas versões, as versões corrigidas colocam semente. A palavra aí é justamente a palavra sêmen. Ou seja, vai vir o filho. O filho da mulher vai vir e vai pisar na cabeça da serpente. Quando Deus pronuncia o seu juízo para a mulher, Ele derrama também a sua graça, dizendo assim: fique tranquila, através de você vai vir o descendente. Então eu gosto de dizer às pessoas que falam assim: o homem caiu por causa da mulher. Aí a minha resposta é: por causa da mulher veio o descendente. E só para você ter uma ideia, o profeta Isaías, ele disse assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Foi através da mulher que Jesus veio. A Bíblia fala que o ente que estava no ventre de Maria, ele era Senhor. Preste atenção nisso, oh glória a Deus. Quem lembra que quando Maria achou-se grávida do Espírito, ela vai visitar Isabel? Quem lembra desse texto?
Diz a Bíblia, quando vai visitar Isabel, que também estava grávida, diz as Escrituras, queridos, que a criança no ventre, na barriga de Isabel, se alegra e é cheia do Espírito Santo, não é isso? João Batista? Mas tem algo que às vezes as pessoas não notam. Depois vocês podem verificar, eu estou citando Lucas, lá do capítulo 1, a partir do verso 30, vocês podem verificar depois. Mas tem algo interessante, porque Isabel fala assim: muito me alegra receber na minha casa a mãe do meu Senhor. Preste atenção, Jesus no ventre de Maria era Senhor de Isabel. Aleluia! 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 Um outro ponto. Quem lembra que no nascimento de Jesus levaram o que para ele? Ouro, incenso e mirra. Preste atenção. Ouro para um rei, incenso para um Deus. E mirra é uma planta que ela tem o cheiro suave e o gosto amargo. Isso falava do seu sofrimento, que ele sofreria, o sofrimento que ele padeceria lá na cruz. Ele é rei, ele é Deus, mas ele é homem. Aleluia! Eu não sei você, mas isso faz meu coração queimar. Aleluia! Aleluia! Aleluia. Está vendo que tem muita riqueza para a gente falar aqui, queridos? Meu Deus. Olhem comigo, por favor. O verso 16, o pronunciamento ainda do juízo de Deus sobre a mulher. E ele diz: e a mulher disse: multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez. E em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Qual é a ideia aqui? A ideia aqui é que mesmo ante ao juízo de Deus, esse povo não ia desaparecer. Não. Eles não iam desaparecer. Ainda ia existir nascimentos. Pessoas ainda iam nascer, porque Deus não tinha abandonado eles. Mas a graça de Deus continua. Olha o que Deus diz para Adão. E a Adão, verso 17, disse Deus: visto que atendeste da voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. A terra se tornou maldita. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Diga comigo: Deus, ante ao seu juízo, não deixou o homem morrer. Aí você pode dizer: como assim, Saulo? Se ele estava morto espiritual? Ele estava morto espiritual, mas ele precisava comer, porque ele tinha carne e osso também. Mas o que foi que Deus disse? Mesmo em face ao juízo, fica tranquilo, a terra vai ser maldita por tua causa, sim, mas preste atenção, vai ser da terra que você vai tirar o seu sustento. Você não vai morrer de fome, você vai ter comida para você. Aleluia. Se isso não é graça, eu não sei o que é, não. O verso 19, eu quero ler o verso 19, diz: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. O verso 20 diz: e deu o homem o nome de Eva à sua mulher, para ser a mãe de todos os seres humanos. Mas eu quero chamar a sua atenção para o verso 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de que mesmo? Peles para Adão e sua mulher. E quem os vestiu? Deus. O meu coração, queridos, queima quando eu leio isso. Sabe por quê? Porque nós vimos há pouco que com a desobediência do primeiro casal, eles fizeram vestimentas para eles. Eles fizeram vestimentas de folhas de figueira. Agora, preste atenção nisso. Se eles já estavam vestidos, qual a necessidade de uma nova vestimenta? A não ser que essa nova vestimenta fosse um prenúncio daquilo que Deus faria futuramente, em que Ele mesmo nos daria vestes santas e nos purificaria, e Ele ia nos vestir de santidade, de glória, e nós seríamos justificados por Ele mesmo. Porque a natureza, o conteúdo da vestimenta que Deus proporcionou não era figueira, era peles. Curiosamente,
Em João 1:29, Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Sabe o que é que o Senhor estava anunciando aqui? Adão, fica tranquilo, porque eu tenho uma vestimenta para você. Eu tenho uma vestimenta que vai cobrir a tua nudez. Eu tenho uma vestimenta que vai cobrir a tua vergonha. E em breve você vai voltar para mim. Aleluia, aleluia. No meio teológico, esse texto aqui de Gênesis capítulo 3 é chamado de protos-evangelho. Diga comigo, protos-evangelho. Isso quer dizer o quê? Primeiro evangelho. Porque era anunciando que haveria um dia em que viria um descendente e ele ia nos dar novas vestes. E ele ia nos purificar e ele ia nos dar vida. Como se não bastasse, queridos. Eu estou concluindo para o fim dessa mensagem, para eu orar por você. Mas como se não bastasse, nós encontramos diversos textos na palavra do Senhor em que Deus veio se revelando para se aproximar do homem. Mas tem um momento que o homem se distanciou tanto de Deus. Se distanciou tanto que o Senhor disse assim: não há quem busque a Deus. O profeta falou: não há quem busque a Deus. Não há um justo sequer. Não há quem clame pelo Senhor. A quem enviarei que há de ir por nós? O profeta diz assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas o profeta não era suficiente para resolver o problema do homem. Então o profeta anuncia a chegada de alguém. E ele diz assim: olha, vai chegar alguém. E ele diz assim, ele é chamado de o braço do Senhor. Isaías 53, verso 1, diz assim: quem conheceu o braço do Senhor? E a quem foi revelado o seu braço, o seu servo? Como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Certamente ele tomou as nossas dores e enfermidade. Ele é um homem de dores. Ele é um homem que nós olhávamos e não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Mas ele foi desprezado, ele foi humilhado, mas ele não abriu a sua boca. Como cordeiro mudo perante os seus tosquiadores, não abriu a sua boca. Por juízo opressor, ele sofreu o juízo e levou as nossas transgressões e os nossos pecados. Ele foi colocado na sepultura, mas ele não ficou lá. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E eu quero dizer para vocês aqui, fechando essa parte, porque quarta-feira tem mais, isso é só o começo. Eu quero dizer aqui para vocês, queridos, que Deus abriu as cortinas da história. Deus abriu as cortinas da glória. E quando o homem não podia mais chegar diante dele, quando o homem não podia mais se aproximar diante dele, João 1,14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Sabe qual é a história? Vocês estão distantes de mim. Vocês não conseguem chegar até a mim. Mas tem um detalhe. Eu vou aí. Eu vou descer aí. Eu vou descer aí. E eu gosto de dizer que Deus segura num lado de uma cortina, segura no outro lado da cortina, e Ele desce aqui. E Ele vem até nós. E João fala assim: nós vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Nós apalpamos o verbo da vida, Jesus Cristo. Ele se fez carne. Ele é o Deus homem. Ele é o Emanuel. Ele abriu os braços lá na cruz. Ele disse sim quando nós havíamos dito não para Ele. Um teólogo lá do 4º século, chamado Agostinho, Santo Agostinho, ele disse assim: ó Deus, doçura minha, obrigado por ter me amado mesmo quando eu não te queria. Obrigado por ter dito sim para mim, mesmo quando eu havia dito não para o Senhor. Obrigado por ter aberto os braços para mim, mesmo quando eu tinha dado as costas para ti. A sua graça tremenda me alcançou, e eu sou eternamente grato, meu Senhor. Aleluia! Sabe, queridos, Cristo veio, morreu e ressuscitou. E Ele nos deu vida. E hoje nós podemos receber o nosso milagre. Nós podemos receber a nossa cura. Eu quero fazer um convite aqui. Além de você depois fazer sua pré-inscrição no Rema e receber mais dessa palavra, isso aqui é só uma porção. Isso aqui é só um pouco daquilo que você vai receber durante esse tempo. Mas eu quero fazer um convite para as pessoas que estão sofrendo com alguma enfermidade. Não importa a enfermidade.
Eu desafio todas as enfermidades. Saulo, quem é você para fazer isso? A mesma coisa que você, eu sou filho de Deus. Eu creio na palavra, eu creio no milagre do Senhor. O Senhor vai manifestar a sua cura. Pessoas serão alcançadas aqui, queridos. Quando os médicos não têm resposta, existe um médico do médico, existe um clínico geral, Jesus Cristo de Nazaré, existe aquele que era, que é e que há de vir, existe aquele que disse assim, antes de Abraão existir, eu sou. Aleluia. Existe aquele que disse assim, qual é mais fácil dizer, perdoados estão os teus pecados ou levantas e anda? Para que saibas que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra, perdoados estão os teus pecados e levanta-te e anda. Aleluia.